lá. Então, é assim, Salmo 23, todo mundo pensa que já sabe. Uma vez eu fui uma cliente no Brasil e fala assim para mim, ai, eu adoro o Salmo de Davi. Aí eu perguntei, qual? Uai, aquele de Davi que Davi escreveu. Eu falei, então, né? Salmos, nós temos 150 salmos e quase a metade foi Davi que escreveu. Mas eu sabia que ela estava falando do Salmo 23, que é o que está escrito na parede de uma igreja lá na Itália, sei lá qual que é, lá tem, tá? Aí, eu devia ter me informado, mas como eu tive que resolver agora o Salmo 23, não deu tempo de procurar isso aí. O grande barato do Salmo 23 é o seguinte, são 6 versículos, e que a gente sabe de cor. Se eu pegar as duas aí, nós vamos falar o Salmo 23 de cor, certo? Porém, qual que é o grande barato disso aí? Vamos lá no começo? Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por quê? Por quê que o Davi fala aqui sobre pastor? Porque Davi era pastor. E Davi cuidava de ovelha. Antes de Deus é muito doido, né? Porque antes de Deus dar para Davi todo o reino para ele reinar, ele ensinou primeiro a cuidar de ovelha, né? E a ovelha, é muito legal essa história de ovelha, por quê? A ovelha é o bicho mais retardado que existe, né? Você sabe, se você não levar a ovelha para beber água, ela morre de sede do lado do rio. Ela morre. Ovelha é o bicho retardado. Então, quando Deus nos compara a ovelha, é muito legal, que é assim, totalmente dependente. E Davi sabia disso. Davi só fala disso porque era a função dele, né? Então, a ovelha ainda acontece o seguinte. Ela, às vezes, ela é retardada, né? Ela quer sair do meio do bando. Ela quer sair do meio do bando. O que o pastor tem que fazer? Ele tem que ir lá, quebrar a perninha dela, para ela não fugir mais, aí ele carrega ela no colo. Você acha que é só de maldade que ele quebra a perninha da ovelha? Não. Ele quebra a perninha para ela parar de fugir e andar. É por amor, porque ele quer ela junto, né? Nós vemos que vários textos da Bíblia falam que da ovelha que o aprisco, a ovelha conhece a sua voz. Jesus fala sobre isso, né? A ovelha conhece a sua voz, porque a ovelha é retardada mesmo, ela é até meio cega. Então, ela precisa, ela vai atrás do ouvido, da voz do pastor, e ela não vai atrás de outra pessoa. Então, por exemplo, eu tenho um rebanho, eu sou pastor de ovelhas, eu quero trocar por você, você tem que ir comigo um tempão antes para a ovelha acostumar com a sua voz, porque senão ela não vai, tá? Jesus conta a parábola da ovelha perdida, é o que? É a história, que uma se perdeu, então nós estamos tudo acostumados, aqui nós estamos falando com gente que já conhece as escrituras, então não tem nenhuma novidade por isso. Então, eu não vou precisar entrar em mais detalhes sobre o pastor. Então, o bom pastor, ele é o quê? É aquele que cuida da sua ovelha. Isso Jesus vai falar lá na frente. Porém, o Davi, quando o Davi escreveu isso, vamos lá, Jesus não tinha nascido. Ele não está falando do Senhor Jesus aqui. Ele está falando do Senhor Deus, ok? Então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando a Bíblia fala tudo, é tudo. Mas quando a Bíblia fala nada, é nada também. Então, nada me faltará. Mas como? Eu vou na igreja? Aí aquela frase que eu odeio ouvir, né? Eu pago dízimo. Filho, se você tá pagando, para, que você tá jogando dinheiro fora. Dízimo você não paga, você devolve, tá? Então é um negócio bem por aí. Mas você segue o script, né? Eu vou na igreja todo domingo, eu leio minha Bíblia, tem todo lá o esquema. Mas se o Senhor não for o seu pastor, as coisas vão faltar na sua vida. E aqui eu não estou falando nem de bens materiais. Ah, mas eu vou na igreja. Mas Deus é o seu pastor? O seu pastor é o seu Senhor? O que é o Senhor? O Senhor é aquele a quem você obedece em tudo, aquele que guia a sua vida. A sua vida é guiada realmente pelo Senhor? Você se sujeita muitas vezes você não faz tudo o que Deus quer que você faça. Não leva o seu dia do jeito que é, você dá umas pisadas na bola durante o dia. Mas você tem a consciência, putz, errei o alvo e eu tenho que fazer certo, porque eu tenho que seguir os caminhos do Senhor. Então, eu vou colocar todo o resto desses versículos, que são 6, é o seguinte: se o Senhor for o meu pastor, tá? O meu pastor, aquele que dirige a minha vida. Então, vamos lá. Vamos relacionar aqui o que pode dirigir a sua vida. O meu eu, o meu orgulho, a minha família, o meu trabalho. Tem N coisas que dirigem a sua vida. Então, eu vou fazer um desafio para você. Se o Senhor for o seu pastor, nada vai te faltar, ok? Aí vem.
Se o Senhor for o meu pastor, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Eu vou descansar na grama fresca. Pode estar pandemia que for, pode estar coronavírus, guerra, os muçulmanos cortando a cabeça do povo, Lula livre na rua, não importa. Se o Senhor for o seu pastor, você vai repousar em pastos verdejantes, certo? Se o Senhor for o meu pastor, ele leva-me para junto das águas de descanso. A ovelha é tão retardada que se tiver um rio com corrente, ela não bebe água. Se ela ouvir o barulho da água, ela não bebe água. Ela morre de sede, mas ela não bebe água. Então, o bom pastor, ele sabe que tem que levar a ovelha para a água tranquila, porque senão ela vai morrer de sede do lado. Quando que vai acontecer isso? Se o Senhor é o meu pastor, tá? Se o Senhor for o meu pastor, ele vai me refrigerar a alma. O que é refrigerar a alma? É ter paz no meio do tumulto, tá? Olha que legal. Se o Senhor for o meu pastor, ele refrigera minha alma. Se o Senhor for o meu pastor, ele me guia pelas veredas da justiça. Oh, que legal que é isso! As veredas de que justiça? O que são as veredas? São os caminhos. Eu vou estar andando na justiça de Deus embaixo. Por quê? Porque ele é o meu pastor, ele que está me levando. Eu não vou cair na perdição, eu não vou. Ninguém vai vir e me arrebatar das mãos dele, porque ele é o meu pastor. Só que isso é uma condicional e não depende dele, depende de você, da onde você se põe. Se o Senhor é o meu pastor, ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E agora vem um legal aqui. Se o Senhor for o meu pastor, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Quem é que tem coragem de falar que está passando pelo vale da sombra da morte e não tem medo? Hein? Hein? Gente, o Vale da Sombra da Morte, aqui, né? Quem estuda lá a região é o seguinte: é um lugar árido, é no meio do deserto, tá? E por que é da sombra da morte? Porque a hora que chega de noite, o que acontece? Os coiotes, os animais, as bestas férias vêm comer as ovelhas, certo? Só que se o Senhor for o seu pastor, mesmo que você estiver no vale da sombra da morte, você não vai ter medo, porque você sabe que o seu pastor está lá com você. Agora eu pergunto: quantas vezes você já se sentiu no vale da sombra da morte, sem saber o que fazer? Totalmente impotente. Totalmente, assim, fora de controle. A situação fora do seu controle. Ao ponto de se desesperar, tá? E aí, se sentiu sozinho? Se sentiu sozinho porque muitas vezes a gente esquece que o Senhor é o meu pastor e que eu tenho que estar sob os cuidados dele. E se ele está lá no vale da sombra da morte, ele não vai me deixar perecer. Ele não vai deixar vir o lobo e me comer, entendeu? Então, se o Senhor for meu pastor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor é o meu pastor? O Senhor é o seu pastor? É o Senhor que dirige a sua vida? Você só vai para as águas que ele leva, você só anda pelo caminho da justiça, você está seguindo o script certinho? Se acontece tudo isso, ele é o pastor da sua vida, você não vai temer, porque você sabe que ele está com você, que é o versículo 4. Aí, se o Senhor é o meu pastor, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe o que é a vara? Aquele pauzinho assim para porque ela é retardada, lembra que eu falei que a ovelha é retardada? Ela vai saindo fora. Precisa de uma vara para foi pro lado, sabe? Uma marmeladinha, ela sabe as varinhas de marmelada? Volta! Sabe que nem a gente faz com o cachorrinho, que a mãe faz com a gente? Ah, isso aí, tá? É a vara. E o cajado? Aí eu tinha que ter um cajado aqui, né? Que é aquele pauzinho que tem uma curvinha assim, sabe para quê? Para enganchar no pescoço e trazer de volta. Então, pega a vara, dá uma lambadinha no traseiro da ovelhinha. Ela não voltou? Ele cata o cajado e traz. Então, se o Senhor é o seu pastor, às vezes ele vai dar uma varada em você. E às vezes ele vai te pegar pelo pescoço para trazer de volta. E você vai se ofender? Não, porque você sabe que ele te ama e que ele é o seu pastor. E aqui ainda fala que a vara e o cajado consolam.
Não é a vara e o cajado me magoam, me ofendem, me ferem, não. A vara e o cajado me consolam, porque você sabe que está sendo cuidado. Você sabe que não está largado a própria sorte, tá? E se o Senhor é o meu pastor, ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Gente, prepara uma mesa, com quem que a gente come normalmente? Com quem que a gente come? Com as pessoas da nossa casa. Muitas vezes os nossos adversários estão dentro da nossa casa, são as pessoas que a gente ama, inclusive. Com quem senta na sua mesa? Se o Senhor é o seu pastor, vai ter essa mesa preparada, essa mesa posta para você, junto dos seus adversários e junto da sua família. A sua família vai estar junto e a mesa está posta para você. E agora aqui vem o grande barato, que é um costume que tinha naquela época, que é ungir com óleo, né? Então, quando você está ungindo, além de ser um sinal a gente só unge autoridade, doente e autoridade, né? Então, você está ungindo, você não está doente, você está sendo ungido, Deus está ungindo você, a sua cabeça com óleo, que Deus está te honrando. E aqui fala outro negócio, gente. O meu cálice transborda. Sabe o que é? O cálice. O que vai no cálice? Vai o vinho da alegria. Se o Senhor é o seu pastor, o vinho, o cálice da sua alegria, que é representado pelo vinho, vai transbordar. A sua mesa, que é a sua casa, vai transbordar. Você vai ser honrado onde você está e o seu cálice vai ser transbordado. Por quê? Porque o Senhor é o seu pastor. E se o Senhor é o meu pastor, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade do Senhor e a misericórdia. Por quê? Porque nós precisamos da misericórdia. Deus não é justo, sabia? Deus é misericordioso, porque se ele fosse justo, eu estava queimando no inferno. Eu só não estou queimando no inferno porque ele é misericordioso antes disso. Então, o que acontece? Se o Senhor é o meu pastor, ele vai agir com bondade e quando eu pisar na bola, ele vai agir com a misericórdia, tá? Tudo isso vai me seguir todos os dias da minha vida. Quando eu estiver fazendo a coisa certa, quando eu estiver fazendo a coisa errada, quando eu estiver triste, quando eu estiver contente. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. E aqui, se o Senhor é o meu pastor, eu habitarei na casa do Senhor até o ano de 2025. É isso que está aí na sua Bíblia? Vamos lá olhar, às vezes está errado aqui na minha. Se o Senhor for o meu pastor, eu habitarei na casa do Senhor até... Nossa, 2012. 2012 já passou e a gente está aqui ainda, então falhou. Então vamos lá. Se a bondade e misericórdia me seguirão, 2020, tá acabando, mas não é. Diz o quê? Bondade e misericórdia, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre, embaixo da bondade e da misericórdia. Tudo isso daqui. É fácil você decorar e falar, é isso aí, é isso que eu tenho prometido. Só que tem uma condicional. Se você se colocar em sujeição a que o Senhor seja o seu pastor. Não adianta você decorar o Salmo 23, não ter o Senhor como seu pastor, quer dizer, não ser obediente a ele, como uma ovelha retardada, ter que obedecer o pastor, eu estou falando pastor de ovelha, tá? Que é o Senhor Deus, porque Jesus não tinha nascido ainda. Se você não é sujeito a ele, aí vem. Se o Senhor não é o meu pastor, alguma coisa pode me faltar. Se o Senhor não é o meu pastor, eu não vou repousar nos passos tranquilos. Se o Senhor não é o meu pastor, ele não vai me levar nas águas de descanso, eu vou morrer de sede. Se o Senhor não é o meu pastor, eu não vou ter a minha alma refrigerada. Se o Senhor não é o meu pastor, eu não vou caminhar pelas veredas da justiça. Tá? Vai acontecer tudo que há injustiça sobre a minha vida, um monte de coisa vai acontecer. Por quê? Porque eu não tenho o Senhor como meu pastor. Eu conheço a Deus lá na igreja, que eu vou uma vez por semana, lá no domingo, e agora com a quarentena, nem do domingo, né? Se o Senhor não é o meu pastor, eu vou andar pelo vale da sombra da morte e eu vou ter medo das coisas, porque ele não estará comigo. Se o Senhor não é o meu pastor,
A vara e o cajado, que é a correção, e o guia, não vão estar comigo. Eu vou ser solto à própria sorte. Eu posso ir para onde eu quero. Seguir os desejos do meu coração. E a gente sabe que o coração do homem é enganoso. Então, a coisa que eu acho mais horrível é no aniversário a pessoa falar assim: ai, que Deus satisfaça os desejos do seu coração. Não, pelo amor de Deus, não quero. Porque o meu coração é enganoso. Quem sabe o que é bom para mim é só o Senhor. Certo? Então, se o Senhor não é o seu pastor, a vara e o cajado não vão me consolar. Se o Senhor não é o seu pastor, você não vai ter consolo, você não vai ter guia, você não vai ter direção. Se o Senhor não é o seu pastor, ele não vai preparar uma mesa para você na frente dos seus adversários, uma mesa com seus amigos, com a sua família, com as pessoas que você ama, junto dos seus adversários. A Cleide que entrou agora, nós estamos vendo o Salmo 23, tá? Se o Senhor não for o seu pastor, ele não vai te honrar, ungir a sua cabeça com óleo. Por que ele vai honrar alguém que é rebelde e anda longe dos caminhos dele? Se o Senhor não é o seu pastor, o cálice não vai transbordar. E o cálice fala de alegria. Então, você não vai ter alegria transbordante dentro da sua vida, tá? Se o Senhor não é o seu pastor, a bondade e a misericórdia não vão te seguir. Você vai pagar pelo que você fez. Você vai ter só a lei do retorno e não vai ter a misericórdia do Senhor. E é por causa das misericórdias do Senhor que se renovam a cada dia que nós não somos consumidos. Tudo isso é palavra do Senhor, tá? Se o Senhor não for o seu pastor, você não vai habitar na casa do Senhor para todo o sempre. Olha que coisa, que visão diferente do Salmo 23. Tá? Então, você gosta do Salmo 23, você sabe de cor, cada vez que você for lembrar dele, lembra da condicional. O Senhor é o meu pastor. Isso é uma condicional. Se ele for o seu pastor, você vai ter todas essas coisas, mas se ele não for, a coisa vai ser diferente. Então, eu convido vocês a rever o seu relacionamento com Deus e ver em que nível que está. Aonde que você está? Se o Senhor é o seu pastor, tá? Aí tem todas essas promessas para você. Mas se por algum momento você se desviar da direção dele, como é que diz o caipira? A vaca vai pro brejo, tá? Nós vimos todas as coisas ao contrário. Então eu quero que vocês leiam de novo esse texto e vocês vão lembrar. Hoje nós vamos terminar de gravar rapidinho, porque nós vamos fazer um exercício juntas, tá bom? Então eu só quero para quem está vendo esse vídeo gravado, então eu quero que você pare, reflita em cada versículo daqui. Se o Senhor é o meu pastor, não, ele é o meu pastor, e começa a adaptar isso na sua vida. Estudar a Bíblia, você tem que ter essas três direções. Para quem foi escrito, em que circunstância, o que serve na minha vida. Tá? Foi Davi que escreveu, porque ele era pastor e ele está dando um exemplo, um manual de sobrevivência, uma aula à parte, um bônus do manual de sobrevivência. Então, que o Senhor, você possa reconhecer o Senhor Deus como o pastor da sua vida, tá? E o pastor não é o pastor da igreja, não é o padre, não é o líder religioso, é o Senhor. Lembrando que aqui é o Senhor Deus, porque Jesus ainda não tinha nascido. Reflita sobre cada item desse e se encaixe. E se quiser ter a vida em abundância, é só botar ele de Senhor. E não é só o Salvador, né? Que Jesus é o nosso Salvador. O Senhor, o que é o Senhor? É o dono de tudo. Eu tenho certeza que tudo te vai bem, tá bom?